Tá aqui embaixo. Chame ele aí. Budo, bora passear, menino? Oi, gente! Boa noite! Estamos aqui entrando para mais uma grande live com Jorge Valente. Vou aguardar que vocês vão entrando aí. É sempre uma alegria fazer live. Eu que estava aqui meio afastada das lives, voltando hoje em grande estilo com um convidado de peso que faz um trabalho incrível com implantes hormonais. Oi, Mi, tudo bom? Isso aí, Michele, doutora Michele, vamos falar muito de implante para acabar com tanta informação sem qualidade. Exatamente. Quantas informações que tem por aí que deturpam, né? Os implantes, que deturpam o sentido real que esse tipo de terapia que é tão benéfica para mulheres e para homens também, né? Eu vou aqui procurar Jorge aqui para chamá-lo, para entrar, para a gente ir começando, enquanto vocês vão entrando. Meu cunhado Rafael aí, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui que as coisas mudam nesse Instagram. Deixa eu ver aqui como é que eu convido. Fazem umas atualizações, né? E deixa eu ver como é que eu convite aqui, doutor Jorge. Então, Jorge, eu enviei uma solicitação. Vê se você consegue entrar. Não sei se... Aí. Tudo bom, Jorge? Boa noite. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo jóia. Vamos lá e hoje conversar sobre implantes absorvíveis, né? Esse tema que eu acho que está na hora da gente começar a falar sobre esse assunto. Falamos muito sobre implantes, né? Mas agora precisamos falar também sobre os absorvíveis, que parece ser algo novo, né? Que já existe há um certo tempo, mas que de fato veio com o crescimento da indústria, dos laboratórios, cada vez mais ganhando qualidade, né? Ganhando credibilidade, com menos possibilidade de efeitos negativos, e tudo isso eu acho que vale muito a pena a gente conversar hoje. Então, esse é Jorge Valente, minha gente. Jorge Valente, médico que atende várias cidades, especialista em implantes hormonais. Jorge, se apresente, eu acho que você já é conhecido de meu público. Boa noite, pessoal. Sou Jorge Valente, eu sou médico, lido há muito tempo na área de ginecologia endócrina, de reposição hormonal, trato também de homens, numa medicina de longevidade, e a gente já milita há quase 23 anos com implantes hormonais. Na realidade, os implantes absorvíveis foram os primeiros implantes a serem lançados no mercado na década de 40. Só que os implantes discilásticos ficaram eternizados por Dr. Elcimar, e o avanço e o boom do cilástico trouxe de volta à baila os implantes absorvíveis, que nos últimos 5 anos tiveram um crescimento bastante grande. Os absorvíveis têm uma característica bem peculiar, que é a não ter necessidade de remoção. A gente que trabalha com mentorias, com aulas, com cursos já há 10 anos de implantes, um entrave para quem está começando na vida de trabalhar com implantes hormonais é justamente a dificuldade de retirada no início, de curva de aprendizado. E por conta disso, a possibilidade de não precisar retirada fez com que os absorvíveis crescessem muito nesse período. Mas aí eu acho que hoje a gente vai esclarecer as diferenças, as semelhanças, o que se pode fazer com os implantes absorvíveis, quais são as principais indicações, as vantagens com relação aos elásticos, em que situação também eles são desvantagens. Ou seja, desmistificar tudo que existe ao redor das diferenças e semelhanças desses dois tipos de implante. Exatamente. Gente, eu quero dizer para vocês que estão entrando aí, clicarem no aviãozinho e saírem enviando aí, avisando as pessoas que vocês conhecem, né, que a nossa live já começou, para a gente chamar mais gente ainda, que o assunto hoje vai ser bom. Ô, Jorge, existem muitas dúvidas sobre implantes. Eu vou começar com essa que é bem primária e que envolve tanto os discilásticos quanto os absorvíveis. As pessoas às vezes acham que dentro de um implante tem um monte de coisa ali dentro, né? Então eu sei que parece muito básico para a gente
E eu acho que como o absorvível ele traz a possibilidade de existir muitas outras substâncias para serem prescritas, eu acho que é importante a gente falar que dentro de cada um, né, só existe uma única substância. Isso é verdade. Na realidade, assim, diferente do silástico, o absorvível não tem dentro, porque ele não tem um contingente. O silástico ele tem um contingente, que é o silástico, o silicone, e dentro dele tem algum tipo de hormônio. Normalmente são 4, 5 hormônios os principais. O absorvível ele é um prensado do ativo, que pode ser hormônio ou não, porque no absorvível a gente tem possibilidades de ativos que não são hormônios com o ligante. Normalmente você tem 98% do hormônio, quando é de hormônio, e 2% do ligante, que formam uma pelota, que pellet em inglês é a tradução de pelota, né? Que é tipo um comprimidinho prensado que é colocado debaixo da pele com esse ativo que vai sendo liberado lentamente. Então, cada implante é um composto. E o absorvível, diferente do silástico, o mesmo composto pode ter dosagens diferentes. Ah, mas como é isso? Por exemplo, a gestrinona, que é um dos hormônios mais utilizados em implantes. Se você vai para o implante de silástico, todos os implantes de gestrinona têm 40 miligramas. O que vai fazer você mudar a dose é a quantidade de implante de gestrinona que você coloca. Mas no implante absorvível de gestrinona, você tem dosagens diferentes. Você tem implantes que são de 35 miligramas, de 40, de 50 miligramas. E a sua dosagem vai ser composta pelo somatório desses implantes que você vai colocar na paciente de acordo com o peso, com a indicação, com o motivo pelo qual você está usando essa determinada substância ou hormônio. Então, no implante, existe apenas uma substância, que pode ser o próprio implante, como é no absorvível. O hormônio é o próprio implante, ele prensado, como ele pode ser o conteúdo do implante, quando é o de silástico, que é um tubinho de silicone, e dentro dele você tem o pó do hormônio. Eu gosto de fazer uma comparação muito grosseira do absorvível. E olha, gente, uma comparação bem grosseira, né? Você pega um comprimido de Sorrisal, né? O comprimido de Sorrisal, ele é um prensado, né? E você vai e joga na água. E ele vai e dissolve, claro, de modo quase que instantâneo, muito rápido. Eu digo assim, que o absorvível, quando ele é colocado lá no subcutâneo, ele vai, pense isso em uma câmera muito lenta ao longo de 6 meses. Compatível, Jorge, essa analogia? Sim, o que vai fazer essa diferença é justamente a principal característica que nos dá a qualidade desse implante, que é a dureza do implante. O que é isso? O que é que faz esse implante durar 6 meses? Tem alguns implantes que com 3 meses já acabou. Tem alguns implantes que duram 4. Por isso que se fala uma média de 4 a 6 meses. Mas a dureza é justamente a força na apreensão, porque existe uma máquina na qual você bota o hormônio e ele é prensado para virar esse implante. E toda vez que você faz o implante, você vai pegar alguns deles e vai testar justamente qual é a força necessária para quebrar. Então, quanto mais fácil esse implante quebra, quanto mais parecido com o Sorrisal ele é, pior é a qualidade dele, porque ele vai se dissolver muito rápido. E isso é ruim porque você pode ter um pico muito rápido do hormônio e acabar muito rápido. E quanto mais duro ele é, mais lentamente ele vai liberando o hormônio e mais perto de 6 meses ele vai chegar. Os implantes que a gente usa das empresas referência, por exemplo, uma das empresas que eu uso muito, a Sotopele e a Pius, são as duas que eu mais uso, tem implantes de excelente qualidade, de excelente dureza, e por esse motivo, esses implantes realmente duram os 6 meses. Então, essa é uma característica que diferencia a qualidade do implante. Perfeito, Jorge, perfeito. E existem implantes que não são de hormônios, né? Já existem implantes de outras substâncias. Alguém aqui perguntou: existe implante de metformina? Existe implante de outras substâncias como vitaminas, vitamina D, né? Que está saindo aí bem novo, né? E você, Jorge, o que é que você tem a dizer sobre esses novos? Olha, eu acho que é muito interessante, assim. Há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, quando a gente botava o implante na paciente, a paciente achava que tudo que era preciso para ser prescrito para ela podia ser colocado no implante. Ela dizia, não, é só os hormônios, são poucas as opções. E hoje em dia a gente está vendo que esse presságio das pacientes está se tornando realidade, porque hoje a gente tem a possibilidade de metformina, foi lançado há
menos de um mês, eu tive o prazer de ter as primeiras unidades do país para serem testadas do implante de vitamina D. A gente tem o NAD, que é um transferidor de elétron mitocondrial. A gente tem já hoje tal Dalafila. O que eu acho é o seguinte, está se testando muita coisa. E depois de um certo tempo é que a gente separa o joio do trigo e vê o que realmente fica bom no implante e o que é que, infelizmente, no implante não tem uma boa liberação e não é uma alternativa tão boa assim como a gente sabe que são os hormônios. Perfeito. Aqui tem muitos médicos na nossa live hoje, muitos médicos manifestaram que estariam nos assistindo. E eu digo assim, muitos colegas já trabalham com implantes viscoelástico e eu percebo que eles têm dúvidas, perguntas sobre essa questão das diferenças entre o implante viscoelástico e o absorvível. Primeiro que são os mesmos hormônios, levando-se em conta os principais, né? O estradiol, a testosterona, a gestrinona, mas também é sabido que é preciso que o médico ele tenha o conhecimento não somente sobre a parte técnica de como inserir, porque apesar de ser muito semelhante, tem algumas peculiaridades que são diferentes, mas principalmente sobre o manejo, né? Sobre como indicar, as questões de doses, porque não são exatamente na mesma proporção, não é, Jorge? Sim, a gente tem uma conversão, né? A gente, quando começa a lidar com os absorvíveis, a gente entende que é completamente diferente a maneira que você prescreve o absorvível e que você prescreve o silástico. Por exemplo, eu gosto de usar sempre a gestrinona como exemplo porque é o hormônio que a gente tem muita utilidade e a gente usa muito em paciente por questões de patologia, algo que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Mas, por exemplo, se você vai para o silástico, a gente vai usar em média de um implante para cada 10 quilos. Ou seja, um implante de 40 miligramas, você tem uma mulher de 60 quilos, você vai usar 6 implantes que seriam 240 miligramas para durar um ano. Aí muita gente acha assim, o absorvível é de 6 meses, então a gente vai usar 120 miligramas. E não é assim. No absorvível, a gente vai usar na gestrinona uma média de 1 até 1,5 miligramas por quilo de peso, quando o objetivo é o bloqueio da menstruação. Por que eu digo bloqueio da menstruação? Porque no absorvível a gente não garante contracepção, como pode se garantir no silástico. É o mesmo hormônio e essa não garantia é pela questão da irregularidade de liberação do absorvível, que ele pode ser usuário dependente. Por exemplo, uma mulher que faz mais atividade física, que se exercita mais, pode gastar esse implante mais rápido, diferente do implante de silicone, que tem algo que regula a liberação desse hormônio. E por esse motivo, o implante de um ano, ele vai até o final e ele, dessa forma, faz uma menorreia mais constante e pode garantir contracepção. Então você tem pequenas diferenças e por isso vão ter indicações que o implante de silástico é infinitamente superior, como é o caso de precisar de contracepção e, ao meu ver, quando é patologia, que você precisa de uma maior linearidade da liberação daquele insumo, mas também tem situações em que o absorvível é infinitamente superior, como, por exemplo, na reposição masculina. A gente não consegue, com o silástico, atingir patamares de testosterona razoáveis para homem, patamares próximos do limite superior da normalidade, em torno de 700, de 800. Com o implante de silástico isso é praticamente impossível. E com o absorvível isso é muito fácil de se conseguir e você consegue isso num intervalo de tempo muito curto. O implante absorvível ele tem uma liberação e um começo de ação mais rápido do que o silástico. É quase a metade, enquanto o silástico a gente leva uma média de 4 semanas para ver uma diferença, um começo de bloqueio, um absorvível em média de 10, 15 dias você já começa a ver diferença. Então, você tem nuances que com as quais faz você escolher em determinada situação um ou outro, porque eles têm essas diferenças. E uma coisa interessante, só para pontuar antes da gente entrar nas patologias, recentemente nós fizemos juntos um curso, né, voltado para médicos, para uma mentoria para médicos, e isso aqui não deixa de ser um recado para os médicos que estão nos acompanhando aqui, e é apresentado nessa mentoria, entre tantos outros temas, né, essa conversão entre as dosagens, essa equivalência que não é linear entre os diferentes tipos de hormônio,
seja ele de cilástico, passando para absorvíveis. Se você tem uma paciente que você já acompanha e que ela já usa o de cilástico, qual será a dose que ela irá usar? Né? Então, esse tipo de conversão, isso foi trabalhado na mentoria. A mentoria em breve será aberta novamente, uma nova turma. Isso aí fica o recado para os colegas que estão aqui. E sobre, então, quando usar, né, Jorge? Quando usar o implante? O implante absorvível vai se prestar para que tipo de patologias? Qualquer idade, qualquer mulher pode usar. Então, eu acho que a nossa resposta vai depender muito do depende, né? Então, eu vou deixar isso para você Na responder. realidade, a idade vai depender de qual ativo você está usando. Por exemplo, eu não gosto de gestrinona em mulheres muito jovens. Eu não gosto de gestrinona em mulheres que têm um percentual de gordura muito alto. Então, isso vai fazer diferença, por exemplo, de usar uma progesterona natural, que você pode usar inclusive num adolescente, numa menina que está começando a vida menstrual, que às vezes pode ser em torno de 10, 12 anos, do mesmo jeito que o Nestorone no cilástico, você pode usar até para inibir quem tem menarca precoce, meninas de 7, 8 anos que antes do tempo começaram a menstruar, e você pode introduzir o Nestorone para que esse bloqueio evite que ela tenha um fechamento precoce das epífises ósseas e bloqueie o crescimento a partir de tão nova. Então, existem indicações para mulheres mais jovens, para crianças inclusive, e existem indicações para mulheres mais maduras, como a reposição hormonal, como o uso da gestrinona com uma finalidade de contracepção e de bloqueio menstrual, porque você tem opções que são que têm menos efeitos colaterais em mulheres tão jovens. Então, isso tudo vai depender de qual ativo você está pensando em usar. E falando na gestrinona, né? Que eu acho que é muito procurada, né, pelas mulheres, vem buscando, às vezes, objetivos que não são exatamente aqueles que nós visamos, que trabalhamos com o implante de modo ético, mas principalmente a questão do tratamento das patologias estrogênio dependentes. E eu gosto de começar falando, antes de falar da endometriose ou do mioma, a predominância estrogênica acaba sendo muito, muito frequente, muito mais até do que essas outras patologias que eu citei, e que às vezes a mulher passa desapercebido como se fossem sintomas normais de mulher. Né? É normal ter cólica, é assim mesmo, o fluxo é forte mesmo, o fluxo menstrual dura muito e todo mundo da minha família sempre foi assim, né? Sofrer com estresse, com ansiedade, com distúrbios de humor, de sono, né? No período pré-menstrual. Então, isso pode ir crescendo a tal modo, ao ponto de gerar na mulher tantos problemas sociais, às vezes no trabalho, afastamento, atestados no trabalho, problemas na convivência conjugal, muitas vezes com os filhos também. E as mulheres, elas chegam e dizem assim, doutor, me ajude, por favor, porque eu estou muito estressada, essa minha TPM. E olha que eu não estou nem falando de mulheres que já estão lá no período do climatério, que é uma outra fase da vida que também passa pela predominância estrogênica, né, Jorge? Então, fale um pouquinho dessa sua experiência nesse quesito, nessa causa, nesse problema. Mulheres com sangramentos exacerbados, com muita cólica, com muita TPM, têm uma melhora significativa com a utilização da gestrinona. E está aí uma situação em que você pode escolher tanto o absorvível quanto o elástico, aquilo que lhe melhor convier ou a paciente. O que é que eu levo muito em consideração? Por exemplo, alguém que está precisando fazer um bloqueio menstrual, mas pensa numa gravidez num intervalo de tempo mais curto. Então, nessa pessoa, você vai fazer um absorvível, porque se você usar um elástico, ela vai ficar um ano com esse bloqueio. Se você ainda está numa curva de aprendizado inicial da retirada do implante, a utilização de absorvível numa paciente dessa vai ser fantástico, porque você não tem a necessidade de remover. Se você tem alguém que, por exemplo, já usa um DIU de prata e não tem a necessidade de um implante que vá causar contracepção, porque ela já não tem o risco pelo DIU, o implante absorvível em associação com esse DIU de prata seria uma excelente opção, porque você pode bloquear o sangramento,
você vai deixar ela sem cólica e não vai ter a necessidade de associar um outro contraceptivo, porque ela já tem hormonal, porque ela já tem um DIU de prata. Então você tem situações muito interessantes para usar o absorvível. As pacientes de menopausa, você não precisa mais se preocupar com gravidez. Então, para menopausa, eu acho fantástico a utilização do absorvível, porque você vai ver essas mulheres a cada 6 meses, e eu acho que em mulheres na menopausa, o intervalo de 6 meses para uma reavaliação é muito mais pertinente do que de um ano, porque com 6 meses você já pode repetir uma ultrassom de mama, uma ultrassom transvaginal, uma ultrassonografia da tireoide, do abdômen, repetir os exames de laboratório, porque muitas vezes 6 meses a partir de uma determinada idade já faz muita diferença. E o que a gente percebe na mulher que bota implante de um ano é que é muito difícil que ela retorne para uma reavaliação médica antes desse implante acabar, a não ser que aconteça alguma coisa fora do comum, que ela passe a sangrar ou que ela passe a sentir algum efeito colateral. Mas para fazer uma consulta profilática, preventiva, é muito difícil. E quando você tem um implante de 6 meses, você reduz esse intervalo de tempo, então eu acho que isso aumenta o seu poder de investigação, o seu controle e aumenta a segurança, porque você está sendo vigiada a cada 6 meses. Então, você tem todas essas vantagens nessas situações em usar um implante absorvível. Perfeito, Jorge. Gostoso, né? Ouvir Jorge falar. Tem gente aqui que está falando várias coisas assim, que adora te ouvir, Jorge. Ô, Obrigado. Jorge, e com relação essas outras patologias, né? Endometriose e mioma, né? Você citou aí que algumas patologias, às vezes, você prefere o cilástico, e eu queria que você pontuasse que situações realmente nós podemos lançar mão de um absorvível quando trata-se dessas Em, patologias, em teoria, adenomiose, endometriose e mioma. em teoria, o absorvível funcionaria do mesmo jeito. Qual é a diferença? Você precisar de contracepção. Porque, por exemplo, eu tenho uma mulher de endometriose ou de adenomiose e que eu preciso nela contracepção, eu botar um DIU de prata, eu vou piorar a cólica. Aí, numa paciente dessa, o cilástico é superior. Mas numa paciente, por exemplo, que não tem vida sexual e tem endometriose, tem adenomiose, você pode usar o absorvível tranquilamente, porque ele vai bloquear essa menstruação, ele vai bloquear a cólica e a TPM do mesmo jeito, ele só não vai garantir a contracepção. Uma mulher, por exemplo, que tem um marido vasectomizado, que já fez laqueadura, mas precisa do controle da doença, porque a laqueadura só impede ela de ter filhos, mas não impede dela continuar sentindo cólica da endometriose, continuar progredindo, da adenomiose, continuar progredindo. Então, nessa paciente que tem patologia, eu usaria um absorvível também tranquilamente. Então, no caso de patologia, eu dou a preferência ao cilástico quando eu preciso simultaneamente tratar essa patologia e garantir uma contracepção. Porque em alguém que já tem o sangramento aumentado e que já tem mais dor pélvica crônica, colocar o DIU de prata não seria nunca uma boa indicação. E o que eu acho fantástico disso que você está dizendo é porque nós estamos falando aqui, nosso tema hoje são os implantes absorvíveis, e nós estamos dando ao implante de cilástico o seu real valor, né? Então, em nenhum momento existe uma apologia a deixar de usar o implante de cilástico. Eu acho que é uma questão mesmo do uso consciente, o que cada um pode ter de benefício para a nossa paciente. E isso individualiza cada vez mais, né, a nossa prescrição e valoriza, porque a partir do momento que a gente mantém a indicação de um cilástico, a gente está valorizando a qualidade que ele tem, né? E identificando os benefícios que a paciente vai obter para utilizá-lo. Então, acho que isso é bem pertinente, né, Jorge? Que a gente pontue, que não é aquela coisa, é tudo agora absorvível, o Implante não é cilástico não de mais. futebol para ter torcida. Entendeu? Então, eu sou do time do cilástico, eu sou do time de absorvível. Eu não, eu sou do time do meu paciente ficar bem. Então, você tem Exatamente. que dominar as indicações de todos, a colocação de todos, a retirada de quando for do cilástico, para que você possa ter a isenção de escolher o que é melhor para sua paciente ou para o seu paciente. Perfeito. Então, é isso que a gente faz. A gente tem essas duas ferramentas que são
importantíssimas e a gente não levanta a torcida de nenhum dos dois. Agora, o que a gente não pode é tapar o sol com a peneira e fingir que o absorvível não existe porque a gente usa o silástico há mais tempo, ou também achar que o silástico vai ser aposentado porque já está velho e o absorvível é o que tem de novo que tem que ser usado. Não é assim. Os dois são muito bons, têm suas indicações precisas, têm suas características, e o que o médico precisa é dominar as duas técnicas para saber, com isenção, escolher o que é melhor para o seu paciente. E eu acho que essa nossa discussão, ela traz para a rede social essa visão, né, de que existe a indicação dos dois lados, porque para o médico e talvez para os pacientes, as pessoas interessadas no tema, fique aquela impressão, eita, qual será que é o melhor, né? E aí, qual o melhor? Usar o absorvível, o discilástico, e a partir do momento que a gente traz isso de modo tão transparente, né? Tão desnudo de qualquer tipo de tendência particular, né? De conflito de interesse, a gente consegue deixar tudo muito claro para os nossos seguidores, os nossos pacientes, as pessoas interessadas no assunto, que nós trabalhamos com as duas opções e que as duas opções têm seu espaço, têm sua indicação. É isso? Eu estou vendo uma pergunta aqui bastante interessante. Uma paciente com diagnóstico de endometriose e atualmente com um diagnóstico de menopausa. Precise, aos 42 anos, você indica TH? Veja só, quando você tem alguém com endometriose, que não está na menopausa, quando você vai tratar essa endometriose, você vai zerar a testosterona e o estradiol dela? Não. De preferência, você deve até melhorar o nível de testosterona livre, porque a testosterona tem características importantíssimas para um paciente da endometriose. Ela é anti-inflamatória, então ajuda no controle da dor, bloqueia o NF-kappa-beta, e ela é antidepressiva, reduz a chance de depressão e ansiedade, que são dois problemas que acontecem em cerca de 35% das mulheres que têm endometriose. E o estrogênio, você não quer bloquear o estrogênio? Eu quero bloquear o excesso. Eu quero impedir que essa paciente tenha picos, mas eu não quero que essa paciente entre em menopausa. Claro. O tratamento perfeito de uma paciente de endometriose não é induzir uma menopausa química, como algumas pessoas fazem. É você induzir ela a um patamar basal de estrogênio que mantenha as suas funções metabólicas, que são muitas, mais de 400. Então, você deixar um estrogênio entre 20 e 35. Abaixo de 20 ela vai ter atrofia e acima de 35 ela não vai ser suficiente para que ela bloqueie. Então, quando eu vou tratar alguém que está na menopausa, obviamente eu vou dar estrogênio e testosterona, mas vou usar o tratamento que eu usaria no Menacme para a endometriose. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma associação de estrogênio. Obviamente que eu não vou precisar elevar esse estrogênio a um patamar de uma mulher no Menacme, e sim ter o básico para que essa mulher consiga ter lubrificação vaginal, ter uma boa pele, cabelo, ter humor, ter uma melhora da microbiota, porque o estrogênio ele controla a microbiota intestinal na mulher, uma melhora do humor, melhora do sono. Vou melhorar a testosterona dela, sem precisar de excessos, mas deixar uma boa testosterona total e livre. E posso utilizar uma angestrinona como tratamento dessa endometriose, para evitar que esses focos que já estavam adormecendo com a menopausa reative, que ela volte a ter processo inflamatório e a ter dor, que ela volte a ter sangramento. Então, quando você vai tratar alguém que está com menopausa e tem endometriose, não importa se é precoce, no caso dessa pessoa com 42 anos, ou se é uma menopausa no período fisiológico, em torno dos 50 anos, você vai fazer a reposição, mas usar algo que controle para que essa endometriose não reapareça. Então, não tem nenhuma contraindicação de você fazer reposição nessa pessoa. O que você não pode é e não controlar a endometriose. Aliás, no passado, e que não é um passado tão distante, né? Eu acho que ainda tem alguns profissionais que ainda usam essa fala que eu vou dizer, né? Do tipo assim, não, você tem endometriose, você tem mioma, quando você menopausar, tudo se resolve, né? Como se a menopausa fosse a grande terapia daquela patologia, né? E na verdade não é bem assim. Uma mulher quando ela menopausa, ela vai ter muitos outros problemas que vão surgir, né? Com outros fatores de risco de outras doenças que vão se somar e que ela vai acabar
deixando de, digamos assim, sofrer com o sangramento, com as dores, mas vai passar a desenvolver outra morbidade, né? Outro grau de problemas de saúde por conta da menopausa que não vai ser adequadamente tratada, não é, Jorge? Isso mesmo, Eu porque digo que é um pecado a, não fazer a uma única coisa reposição boa da hormonal. menopausa é realmente ficar sem a menstruação e todos os problemas que essa mulher tem com a sua menstruação. Óbvio, tem mulheres que não têm problema com menstruação, mas a gente está falando, como você disse, de alguém que tinha com endometriose e com mioma. Mas é só esse que resolve. E todos os outros aparecem. As ondas de calor, a queda de libido, o ganho de peso, enfraquecimento do cabelo, ressecamento da pele, ressecamento dos olhos, descalcificação óssea dos dentes, a perda de massa muscular, a perda do sono. Então, são muitos os problemas que vêm com a menopausa para que alguém vibre com a chegada dela para tratar uma doença estrogênio dependente. Perfeito, Jorge. Já que a gente está falando de menopausa, né? É uma outra grande indicação da terapia hormonal com implantes, não é? Você já citou aí benefícios do estradiol, mais de 400, né? Benefícios da testosterona, manter níveis fisiológicos, né? A testosterona, o estradiol. Eu já vi mulheres com preocupações do tipo, eu vou ter que usar testosterona, eu não quero ficar muito musculosa, então eu sempre trago assim aquela noção que nós vamos apenas repor, não vamos fazer superdosagem, né? O objetivo é repor os níveis fisiológicos e não fazer uma dosagem excessiva de nenhum hormônio. Porque esse é o nosso objetivo, Isso não é, é Jorge? importante se desmistificar. Não se faz anabolização com testosterona em implante. Ponto, parágrafo. O que você faz com a testosterona no implante é melhorar a libido, melhorar o sono, melhorar a disposição, o cansaço, a fadiga, ajudar no aumento da taxa metabólica basal e regularização do peso. Mas você só consegue anabolização no implante com uma testosterona sintética, como por exemplo a gestrinona. Então, você mulher que está repondo estradiol, testosterona e progesterona e não está usando gestrinona, não se preocupe porque você não vai ter anabolização e não espere ter se você está procurando anabolização. Porque a testosterona bioidêntica que se usa no implante é numa quantidade pequena e mesmo no número maior de implantes no cilástico, sejam 4, sejam 5 implantes, não vai ser suficiente para causar anabolismo se essa mulher não está usando uma testosterona sintética por fora. Diferente assim, ela botou no implante a testosterona, mas usa um oxandrolona oral, ela usa um estanazolol, ela usa um durateston injetável, aí é outra coisa. Mas se você só usa testosterona do implante, o exagero dessa testosterona pode lhe causar, sim, queda de cabelo, acne, retenção de líquido, mas causar anabolismo não vai causar. O que causa anabolismo, e muitas das vezes a gente quer isso porque tem uma pessoa que já está perdendo massa magra. Então, assim, o objetivo do nosso tratamento não é transformar alguém numa fisiculturista, é transformar alguém com déficit muscular em normalidade, em melhora da massa magra. Porque qual é o ideal? No mundo ideal, toda mulher devia ter 40% do seu peso de músculo. Todo homem deveria ter em torno de 50% do seu corpo de músculo. Por quê? Porque o músculo é um órgão endócrino. Por que a atividade física diminui o risco de câncer, diminui o risco de diabetes, diminui o risco de infarto, diminui o risco de obesidade? Porque a atividade física estimula o músculo a produzir citocinas anti-inflamatórias que reduzem todas essas doenças. Não é a atividade física em si que faz nada. É o que essa atividade física estimula no seu músculo. Então, manter a massa muscular íntegra é manter a saúde. As pessoas precisam ter essa noção. Então, quando alguém chega, eu não quero ganhar músculo. Se você não quer ganhar músculo, você não quer ter saúde. Agora, você não quer ter um exagero de hipertrofia e músculo. Aí eu concordo. Isso aí já vira uma questão estética que é peculiar de cada pessoa, que eu não vou discutir isso aqui. Mas manter uma boa massa muscular, eu vou sempre discutir porque isso é saúde. Sarcopenia é sinônimo de doença. Sarcopenia é a principal causa
da fragilidade do idoso, que significa não conseguir deambular, cair com facilidade, aumentar risco de fratura, diminuir qualidade de vida porque não consegue sequer andar direito, se sentar em algum lugar, tudo tem que se apoiar, precisa de cadeira de rodas, de muleta, de tudo. Por quê? Porque tem atrofia da musculatura. E você só vai ter atrofia da musculatura se você não tem hormônio. Se você não faz atividade física e se você não se alimenta direito. Mas sem hormônio você não consegue manter. Mesmo que você tenha boa atividade física e boa alimentação, se faltar hormônio, esse músculo vai cair. Portanto, todos nós precisamos manter a nossa massa muscular em dia. Então, mas eu tenho que ser exagero? Não, é 40%. Se você pesa 60 quilos, você tem que ter 24 quilos de músculo. É simples. Se você pesa 40, você precisa ter 16. Se você pesa 100 quilos, 40 quilos do seu corpo tem que ser músculo. É percentual. Então, não vai ter exagero, porque vai depender de quanto você pesa. Se seu estilo é mais mignon, você vai ser mignon com uma boa quantidade de músculo. Se o seu estilo é mais robusto, você vai ter mais robusto com mais músculos. Mas, em termos percentuais, vai ser o mesmo para todo mundo. E já que você está falando dessa coisa da composição corporal, eu acho que não tem como a gente fugir, se esquivar de falar sobre o tipo de abordagem que a gente faz com nossos pacientes voltados para a longevidade, né? Porque tem tudo a ver. A partir do momento que uma mulher me procura, um paciente te procura para fazer uma reposição hormonal, interessada em usar implante hormonal, essa pessoa está com desejo de ter mais saúde, pelo menos assim eu interpreto, com certeza você também. E trazer esse paciente para uma consciência de que não é só botar um implante que já vai ter aquele efeito estético e somente isso e acabou. E continuar com seus hábitos, né? Com suas cervejas em excesso, com sua dieta rica em carboidratos refinados. Então, para quem está nos ouvindo, entenda como pão, pizza, macarrão, né? E arroz, né? Então, a gente às vezes escuta muito dos nossos pacientes: doutor, eu como saudável, né? E a gente precisa trazer cada vez mais a noção do que é saudável, porque se as próprias mídias e profissionais que trabalham com nutrição ainda consideram uma pirâmide na qual a base são os carboidratos, a gente tem que ter um papel também, um compromisso em informar sobre isso. Então, trabalhamos com longevidade, né, Jorge? Trabalhamos com mudanças do estilo de vida, né, com mudança no padrão alimentar, né, exercícios físicos, ritmo de sono, controle de estresse, modelo mental, né? Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação na nossa consulta, no que a gente conduz com relação às nossas terapias, sejam elas injetáveis, os suplementos que a gente prescreve. Então, Jorge, queria só que você desse um apanhado sobre isso, porque eu acho que tem muito a ver com a terapia hormonal, essa parte realmente do desinflamar, né? E manter o nosso paciente saudável. Em primeiro lugar, eu gosto muito de deixar claro que eu não tenho nada contra a estética, certo? Eu tenho contra o mercantilismo da estética. Eu odeio a terminologia de implante da beleza, porque isso é uma estratégia grosseira de marketing para você querer vender uma coisa para o que ela não é. Mas eu não tenho nada contra alguém que quer melhorar sua composição corporal. Até porque essa melhoria da composição corporal vai trazer saúde para essa pessoa. Então, alguém que quer manter sua massa magra, alguém que quer ganhar um pouco mais de músculo porque está gordinha, porque está com percentual de gordura, isso não é estética. A gente tem que saber diferenciar. Isso é saúde. Então, manter massa magra e ganhar músculos em quem está faltando não é estética, é saúde. O que é estética? É você dizer que você vai botar um implante e você vai ficar totalmente sem celulite. Você vai botar um implante e esse implante vai fazer uma mágica e você tá gordinha com 100 quilos e vai ficar com 50. É dizer que você vai botar a gestrinona e ela vai transformar você de uma bruxa numa princesa. É esse tipo de abordagem que eu sou totalmente contra. Eu uso o implante como tudo que eu uso de antioxidante, de modificações do estilo de vida, com o objetivo de melhoria de saúde. E você melhorar sua composição corporal é melhoria de saúde. Por quê? Porque obesidade é fator de risco para tudo. Porque sobrepeso já é fator de risco. Porque aumento da gordura já é fator de risco. Mas é normal você estar dentro do peso e ter celulite, e ter um bumbum furadinho, e ter um pouquinho de gordura na coxa, e ter uma barriguinha com 50 anos. Isso é perfeitamente normal. O que eu sou contra é essa busca excessiva de um corpo perfeito, de um Adonis, de uma deusa grega. Isso sim
você colocar um implante com esse objetivo incessante de perfeição estética, é que eu sou contra. Mas você tá gordinho, tá acima do peso, tá querendo perder essa gordura e ganhar um pouquinho de massa magra e ficar mais saudável, isso é perfeitamente aceitável e saudável. Então, quando a gente condena a busca por estética, é bom que fique claro, porque pode alguém pensar assim, mas esse cara, ele é mentiroso, ele diz que é contra o uso da estética, mas ele prega ganho de massa magra. Então, são duas coisas completamente diferentes que eu gosto de esclarecer e eu falo para o meu paciente no consultório. Que você manter o seu músculo na estética é saúde. Óbvio que isso pode vir aliado à estética, o que não tem mal nenhum em alguém querer ficar mais bonito, querer ficar mais apresentável. O que não dá é para você usar um implante exclusivamente em busca de uma beleza excessiva, de um corpo, de um padrão que não é o seu. Por exemplo, você tem uma mulher que é grande, que tem uma massa muscular exuberante, tem uma gordurinha, mas que tá com tudo no lugar, querer ficar um faquir. Isso não vai acontecer, isso não é saudável. Ela vai ter que ficar o tempo todo vivendo fora de uma realidade de restrição que não é saudável. Do mesmo jeito que alguém que tem um corpo mignon, que é magrinho, mas pode ser um magrinho musculoso, querer ficar do tamanho de um fisiculturista, virar Hulk. Isso também não é saudável. Ele vai ter que usar doses excessivas de hormônios anabolizantes, de comida e de um monte de treinamentos excessivos que vão ser lesivos, porque em tudo o que diferencia a dose do remédio, o remédio para o veneno é a dose. Então, a atividade física é excelente para a nossa saúde, mas quando ela é excessiva, ela é altamente deletéria, ela aumenta o risco de radical livre, que acontece, por exemplo, com atletas de alto rendimento. Por exemplo, o cara que é triatleta, o cara que pedala 50, 70 quilômetros todo dia e posta aí, você acha que isso é maravilhoso? Isso não é bom para a saúde, não, gente. Bom para a saúde é você ter atividade física regular, contínua, no mínimo 150 minutos por semana, mais pelo menos 2 sessões de exercício resistido, ou seja, de musculação por semana. Isso é saúde. Agora, você treinar 4 horas por dia, ir para academia de manhã, de tarde, de noite, isso não é saúde, não. Isso aumenta o cortisol, isso piora o intestino, isso diminui a imunidade. Então, a diferença do remédio para o veneno é a dose em tudo. Seja na atividade física, seja no excesso de restrição alimentar, seja no excesso de alimentação, ou seja, tudo o que a gente precisa é ter equilíbrio. Portanto, a gente não é contra a estética, a gente é contra o uso abusivo de marketing para uma estética exacerbada, sem preocupação com saúde. Porque quando a sua estética é consequência do amor à saúde, eu sou perfeitamente a favor. Mas quando a sua estética é às custas de exageros deletérios à saúde, como é, por exemplo, o exagero de utilização de alguns hormônios como a gestrinona em busca de um corpo perfeito, eu sou totalmente contra. Perfeito, Jorge. Eu acho que isso aí foi uma cartaz aí de informações sobre esses aspectos, que eu digo que são aspectos quase que são aspectos éticos, né? Quase que legais mesmo, do uso sensato dos hormônios, né? E não sair por aí colocando um pouquinho de cada coisa, misturando, parecendo que é uma poção mágica, coloca nas pacientes e depois elas chegam para a gente pipocando, às vezes com um mau resultado, com efeitos colaterais indesejados, né? E um pouquinho de cada coisa, assim, parecendo que fez uma mistura. E não é bem assim, é preciso ter consciência, sabedoria, estudar, né, sobre os hormônios, os seus efeitos, o que cada um de fato vai trazer de positivo, né? E eu acho que essa live aqui tá massa, que a gente está falando de tudo, de tudo, de tudo. Deixa eu ver, teve uma pessoa que falou aqui sobre fazer, ela disse assim, que corre muito, faz pilates e está perdendo massa muscular. E é assim, na hora que eu li a mensagem, eu achei interessante, porque você estava falando sobre a massa muscular e a gente identifica que repor testosterona é interessante, até porque parece que ela já é uma mulher climatérica, mas é também importante que a gente conscientize cada vez mais nossas pacientes da importância da musculação, né? A musculação, eu digo, para mim, é uma prescrição médica, né? Ter pelo menos ali seus 2 dias, 3 dias de musculação. Eu sei que o Pilates, ele tem exercícios resistidos também. Agora, a musculação, ela tem uma resistência realmente maior, né? E eu queria saber, você, Jorge, você também faz esse trabalho com as suas pacientes sobre essa orientação do treino? Claro que não exatamente a prescrição do treino. Na realidade, assim, é função do médico dizer o tipo de treino.
é função do educador físico elaborar o plano de treino. São duas coisas totalmente Exatamente. diferentes. Eu não vou dizer para paciente, você vai fazer 3 exercícios de bíceps assim, 4 de rosca direta, 5 de alternada. Não, eu vou dizer, você É. precisa de musculação. Aí você vai procurar um profissional. Por exemplo, tem pacientes que eu digo assim, eu quero que você fale, ou então eu faça um relatório para o seu educador físico, que ele priorize estímulo de fibras tipo 1. Isso o médico tem que saber. Eu quero saber se eu preciso de mais estímulo naquela paciente de fibra de força ou de fibra de resistência. Então, em tal paciente, eu quero que você faça um tipo de exercício que estimule fibras tipo 2. Apesar de eu estudar para saber como fazer, para que se o educador físico não fizer o que for adequado, eu dizer que isso não está certo. Eu saber que se ele está fazendo um drop set, se ele está fazendo um circuito, se ele está fazendo um hit, o que é melhor para cada tipo de fibra, para eu saber se ela depois não obtém o resultado que ela queria, se não foi porque o plano estratégico do exercício foi adequado. Mas isso é função do educador físico. Eu não prescrevo treino para ninguém, mas eu tenho vários profissionais qualificados, principalmente aqui em Salvador, que é onde eu moro, como o Celso, como o Nilo, todos que já foram meus personagens, que em cada momento da vida eu tinha um objetivo e cada um é melhor em alguma coisa, como nós somos ginecologistas, tem gente que é oftalmo, tem gente que é dermato. Então, entre os educadores físicos, você tem aquele que tem mais expertise em determinada área. Então, eu tenho essa possibilidade de indicar excelentes profissionais para os meus pacientes para que ele tenha um acompanhamento que seja compatível com aquilo que quer. Aquele que está mais jovem, que quer ganhar mais massa magra. O Celso tem uma pegada de fisiculturista, ele é coach de fisiculturista com vários alunos campeões, inclusive o irmão dele acabou de ser vice-campeão no Mister Olímpia Nacional. Agora ele é um menino fenomenal, com conhecimento de hormônio, de dar inveja a muito médico. Então, eu tenho o Nilo, que tem uma pegada mais funcional, que adora tratar mulheres menopausadas, homens na andropausa, é aquele cara que tem paciência e que tem uma criatividade fantástica para elaborar treinos funcionais. Eu tinha Murilo, que hoje mora em São Paulo, que também é outro fantástico. Então, a depender do tipo de treino que o meu paciente tem indicação, eu tenho um profissional para indicar. E assim, aquilo que eu falei para você está num trabalho, que a gente falou um pouquinho antes, e é uma orientação da Sociedade Americana de controle do peso, que é justamente isso: 150 minutos semanais de atividade aeróbica e pelo menos 2 sessões semanais de musculação. Ele não fala que são 2, é pelo menos 2. Ou seja, esses 150 minutos seriam de atividade moderada, o que pode ser 75 de atividade intensa, ou você fazer um mix em dias que você faz atividade moderada e atividade mais intensa. Como isso é aeróbico, por exemplo, hoje em dia muita gente faz clube de corrida. É aquele cara que faz clube de corrida, independente do objetivo dele, ele não treina igual todo dia, né? Tem dia que é tiro em ladeira. Então, naquele dia você vai dar vários tiros subindo ladeira. Tem dia que é o longão, que você vai correr aquela sua distância maior que você aguenta. Tem dia que você vai ficar numa distância mais curta e vai aumentar o pace, que é a sua velocidade com que você executa a sua corrida. Então, isso vai variar para que você cumpra o mínimo, que seria 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de intensa e pelo menos 2 dias de musculação. Esse é a atividade física que alguém que está querendo se manter saudável deve fazer, e principalmente alguém que está entrando na menopausa. Eu acabei de escrever hoje o capítulo de atividade física do meu livro de menopausa e fiz os 2 últimos capítulos hoje e finalmente consegui encerrar, porque quem faz 50 mil coisas ao mesmo tempo é difícil. A minha editora já estava me cobrando. Ela tá parida, coitadinha, ela é paulista, tá com um filhinho, um bebezinho de meses, e hoje eu entreguei os 2 últimos capítulos, e um dos capítulos foi esse, por isso que eu fiz uma revisão extensa nessa questão de atividade física, porque um dos capítulos do meu livro, que é Existe Vida Após a Menopausa, um dos capítulos desse livro foi justamente do impacto da atividade física na vida dessas mulheres. Então, é imperativo que, seja qual for a atividade física que você goste, que pelo menos 2 dias na semana você pratique musculação. Que massa. E o que eu acho massa é que, assim, gente, vocês veem Jorge falar, a gente fica empolgado. Eu fico aqui com o olhinho brilhando, né? E ele pratica mesmo, ele vive essa realidade. Assim como eu também vivo essa realidade do autocuidado. A gente
preconiza para o nosso paciente, para os nossos seguidores, e a gente de fato cumpre também. E Jorge, recentemente, ele publicou o percentual de gordura dele. Foi quanto, Jorge? 10% de Foi gordura? 10 quilos e pouco de gordura, 11 e pouco por cento de gordura. Olha para isso, um exemplo. O percentual de massa muscular? Aí eu tenho 48 quilos de músculo, eu peso 90 quilos. Tenho mais de 50% de músculo. Mais de 50%. Então, veja só. 50 quilos de músculo. Então, gente, assim, eu acho que a nossa live... Você quer falar mais alguma coisa, Jorge, sobre os implantes absorvíveis? Eu acho que a gente Eu queria cumpriu falar uma coisa bem. que foge do assunto, mas não foge. O que acontece? É muito difícil, a gente fica sem saber qual é a real intenção quando a gente vê nas redes sociais, principalmente partindo de alguém que pertence a uma sociedade, dizer que os implantes não têm liberação da Anvisa. Isso é uma coisa totalmente inverídica, porque na realidade, o que acontece? Por exemplo, você tem um Implanon da indústria farmacêutica e todo medicamento da indústria farmacêutica que tem nome comercial, Implanon, porque a droga é o etanogestrel, você precisa ter uma liberação para aquele nome. Quando você tem algum insumo fabricado pela farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, você precisa ter a liberação para o insumo e para a via de administração. Portanto, as farmácias magistrais de qualidade e que se predispõem a fazer injetáveis, a fazer implantes, têm legislações específicas e autorização da Anvisa, sim, para fabricação de hormônios e vários outros tipos de medicamentos em implantes, em géis, em xaropes e nas mais variadas formulações farmacêuticas. E a gestrinona, que é uma 19-nortestosterona, tem uma liberação específica regulamentada pela Anvisa para a manipulação desse insumo pela indústria farmacêutica magistral. Não é indústria, na realidade, desculpe, pela farmácia magistral. Portanto, todos os implantes que usamos, seja de silástico ou seja absorvível, não existe uma liberação da Anvisa específica para cada implante. Existe uma liberação específica para que o insumo daquele implante seja formulado em implante. Por esse motivo, todos são legais e por esse motivo todas as farmácias não estão fechadas. Porque se não fosse legal, não tinha como no Brasil a gente ter mais de 4 milhões de usuárias de implantes e mais de 10 farmácias que fabricam implantes já deveria ter fechado pelo menos alguma. E isso não acontece. Então, é muito, muito, muito ruim para a gente que faz isso há 20 e tantos anos ouvir uma fala inverídica sobre algo que a gente tem convicções científicas de que funciona, que a gente vê o quanto a gente muda a vida de milhares de mulheres. Eu tenho hoje contabilizado mais de 50 mil usuárias de implantes ao longo desses 23 anos. O meu secretário antigo, que trabalhava comigo antes no CEPAR, catalogou isso para mim. Eu tive a curiosidade de fazer. Quem pelo menos usou uma vez implante comigo, e são mais de 50 mil pacientes usuários de implante. Então, assim, eu estou até hoje com essas 50 mil, com todo o sucesso que a gente faz em 4 cidades com agendas lotadas. É óbvio que isso funciona, é óbvio que isso dá certo. É óbvio que isso tem efeito colateral também, e é por isso que a gente estuda diariamente para amenizar esses efeitos e potencializar as qualidades de tudo aquilo que a gente usa. Mas dizer que não tem liberação e que não tem trabalho científico, isso ainda foi pior. Porque Foi pior. Os implantes têm tantos trabalhos como existem trabalhos específicos com implante. Não é nem a gente dizer assim, tem trabalho com tal hormônio em uma outra forma, mas não tem implante. Nem isso é verdade. O próprio absorvível, a gente tem um trabalho que eu postei na minha rede social sobre câncer de mama, que é um trabalho agora de março, um trabalho que durou 10 anos, com milhares de mulheres, mostrando uma redução de 36% no risco de câncer de mama nas mulheres que usavam implante absorvível de testosterona.
Ou seja, você cai de 277 para cada 100 mil na mulher que não repõe, para 144 para cada 100 mil na mulher que repõe. E você achar que isso não é trabalho? O que é trabalho? Esse trabalho durou 10 anos, não foi 6 meses, não. Não foi um ano a mulher usando implante, que seria uma coisa rápida. Foram 10 anos de segmento. Portanto, existem sim vários trabalhos. O doutor Elcimar tem trabalho de mais de 30 anos sobre gestrinona. Então, existem vários trabalhos na literatura que nos embasam. Existe todo o consentimento legal, porque a gente que trabalha com segurança para nós mesmos e para os nossos pacientes, explicamos tudo, inclusive por escrito, e damos consentimento informado para as nossas pacientes que vão usar os implantes. Então, o que eu queria deixar registrado é que a verdade, ela não tem como ser escondida. E a verdade não é o que eu, Jorge, digo, porque eu, Jorge, tomo como base na minha vida falar para vocês aquilo que está escrito na literatura científica. E vocês podem ter certeza que tudo que eu digo, se vocês forem procurar, vocês vão achar. Muito pertinente, Jorge, porque você, essa semana, aliás, nós começamos a semana, né, falando sobre essa temática, combatendo uma resposta de cunho científico mesmo, como você trouxe aqui todo esse seu discurso aí sobre esse tema, mas para que as pessoas que estão aqui que podem não ter entendido, algumas sociedades médicas vêm se posicionando contra o uso da gestrinona, alegando que é algo ilegal, que é algo que não tem registro na Anvisa, é algo que é praticado por médicos que têm más intenções, né? E, assim, não dá para entender como profissionais como Jorge Valente, eu até me incluo nisso também, que sempre trabalhei de modo sério e ético, né? Não estarmos envolvidos em algo que fosse duvidoso, que fosse escuso, né? Então, eu acho que esse discurso final do Jorge, ele veio realmente trazer uma resposta em alto nível sobre toda essa questão que envolve essa polêmica do implante ser autorizado, ser aprovado, se não é. E a gente combate dessa forma mesmo, com elegância, com ciência, com sabedoria, com estudo. E eu quero parabenizar Jorge Valente pela resposta dele, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. Eu acho que, Jorge, a gente concluiu aí com chave de ouro, né? Essa live, 1 hora passa assim, voando. No piscar de olho. É engraçado que no início da live eu ia contando 10 minutos, ainda dá para falar isso, ainda dá para falar aquilo. Mas quando eu vejo assim, quando chega faltando 20 minutos, parece que o tempo realmente voa. Eu quero agradecer a todas as pessoas, tem muita gente falando aqui, pessoas que estão falando para mim, para você, né? Agradecendo, parabenizando. Eu quero muito agradecer a todos e dizer que nós vamos fazer mais lives, né, Jorge? Eu gosto muito quando a gente faz nossas lives, sempre tem um nível bem bacana e a gente consegue informar muita gente. Ok, gente. Quer se despedir, Jorge? Muito obrigado, muito obrigado a todos, obrigado, Milena, por essa live maravilhosa. Eu quero dizer para todas as pacientes de Salvador que a doutora Milena atende aqui na nossa clínica. Ela vem uma vez por mês, mas já está ficando lotado, e daqui a pouco ela já vai ter que vir mais, e aí isso tem que ser culpa de vocês. Vocês têm que lotar a agenda dela, porque vocês não podem perder a oportunidade de terem uma consulta com uma profissional tão qualificada como é a Milena. Eu tenho o prazer de tê-la na minha clínica, vou levar ela para os outros estados, deixar ela se organizar direitinho, deixar o marido dela com tudo organizado para ele não brigar comigo, que eu estou roubando, levando a mulher dele para outros estados, mas eu e a Luciana temos muito prazer e ficamos muito satisfeitos com a presença de Milena na nossa clínica. Então, boa noite a todos. Muito obrigado e até a nossa próxima. Jorge, obrigada, muito obrigada. Eu vou para Salvador com muito amor. Eu gosto de verdade de atender lá. Eu acho que esse último mês que eu tive aí, né, nessa segunda-feira que acabou agora, e para mim assim foi inédito, porque foi a segunda-feira que a gente lotou mesmo o atendimento. Mas e eu tô calma, que é questão de tempo, que vai chegar o momento que você vai querer que marque menos. É verdade. Já estou vendo que eu vou ter que ir para ficar 2 dias. Em breve. Gente, obrigada, Jorge, obrigada pela sua presença, por você disponibilizar seu tempo e a gente fazer essa troca de informação tão rica. Um beijo, Lu, um beijo nas crianças. Meus queridos seguidores, pessoas que estão aqui, um beijo grande
e até a próxima. Tchau, Jorge. Um Boa noite. beijão.